E aí, amigos, que a paz do Senhor esteja contigo, com todos vocês aí, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aí a todos os amigos, amigas, colegas das redes sociais, Facebook, Instagram, enfim. Muito bom estar com vocês aqui para a gente estar batendo papo sobre Bíblia, né? Um pouquinho da história, que nem eu sempre costumo falar e vou ser redundante, conhecimento é algo que ninguém tira de você. Beleza, pessoal? Que bom, que honra estar com todos vocês aqui novamente, né? Eu sempre costumo frisar, né? Tem muitas pessoas aí assistindo meus vídeos aí no canal do YouTube, né? Mas não tá se inscrevendo. Gente, se inscreva aí, deixa seu like aí, se inscreva no canal, compartilhe esses vídeos, que também é uma maneira de você poder evangelizar e levar o evangelho do reino adiante. Beleza, meus amigos? Que bom mesmo estar com vocês, que honra e que prazer aí. E estamos aqui novamente, beleza? Vamos bater um papo de Bíblia hoje aí? Vamos saber as coisas que o Deus aprova, se nós estamos sendo aprovados aí com as nossas atitudes diárias, com a nossa vivência. Enfim, hoje eu quero falar aqui de um tema legal, bacana. Fiz um esboço aqui interessantíssimo aí para você, né, que sempre gosta de obter conhecimento bíblico e histórico. Sabemos que é uma correria, né? Na semana, devido a trabalho, estudo, faculdade, enfim, mas é sempre bom a gente parar aí meia hora, 20 minutos, 40 minutos que seja, para agregar cultura útil para as nossas vidas, beleza? Então, fica comigo aí, né, que eu tenho certeza que é muito bom a gente poder aí conhecer mais um pouco das Escrituras Sagradas, né? Estamos chegando a quase 110 pessoas aí no meu canal no YouTube, né? Deus abençoe a cada um de vocês que tem se inscrito aí, que tem assistido esses vídeos aí. Beleza, irmãos? Eu só quero deixar aqui, ressaltar para vocês que aqui eu não estou pregando placa, tá? Não estou falando de placa de igreja, mas estou falando, né, como sempre, de Bíblia, isso daqui. Estou falando de história, para você aí aprender de uma maneira bem didática, bem legal, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, não generalizando, muitas igrejas aí tem deixado a desejar no campo que se fala de conhecimento bíblico, de conhecimento histórico. Por isso que a gente vê muitas heresias, muitas coisas sendo pregadas aí. Mas beleza, gente? Vamos lá. Quem fala aqui é Pastor Carlinhos Oliveira. Se você não está com a Bíblia, pegue a Bíblia Sagrada, a bússola que está aí. Não deixa ela empoeirada aí na sua casa, não. Mas vamos ler hoje no livro de 2 Crônicas, né? Lá no capítulo 25, eu só quero ler o verso de número 2 aí, 2 Crônicas, capítulo 25, hoje nós vamos falar de um cara, né, de um rei, né, que estava fazendo aquilo que o Senhor aprova, mas o coração dele estava totalmente fora dos preceitos de Deus. Aí você faz uma pergunta, mas como o cara estava fazendo aquilo que o Senhor estava aprovando, aquilo que Deus estava aprovando dele, mas o coração dele estava totalmente fora? Como pode isso daí, né? Então hoje nós vamos aqui adentrar para a gente aprender aqui da historicidade. Eu só quero ler aqui o versículo de número 2, mas aqui eu vou contextualizar, vou explicar, para que você conheça tudo aquilo que estava acontecendo e qual era o motivo que Deus estava aprovando as suas atitudes, mas Deus estava reprovando aquilo que estava dentro do seu coração num determinado momento de sua vida. Beleza, pessoal? Vou tomar uma água aqui. Vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 25, verso de número 2. Ele diz assim: e ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Beleza? Vou repetir aqui. E ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Hoje nós vamos falar sobre o rei Amazias. Se você nunca ouviu falar desse rei, você vai ouvir, né, tudo aquilo que Deus falou, tudo aquilo que Deus tentou poupar, né, a vida dele, de ter um coração totalmente voltado para Deus, não só com atitude, mas também com o coração. Beleza, pessoal? Então aqui eu quero começar com algumas perguntas reflexivas para mim e para você. Será que estamos mesmo fazendo
aquilo que o Senhor aprova? Faça uma autorreflexão para você. Será que eu e você estamos fazendo aquilo que o Senhor aprova? Será que pelo fato de nós irmos na igreja, estamos mesmo passando no teste celestial? Será que estamos fazendo aquilo que Deus estipulou para a gente? Será que já não virou uma rotina? Será que literalmente estamos fazendo de todo o coração? Será, meus amigos, que eu e você estamos fazendo mesmo de todo o coração aquilo que Deus nos propôs para fazer? Então o que significa fazer tudo o que Deus aprova? É uma pergunta bem interessante, né? Muitas pessoas não sabem, ou não conhecem, ou não entendem o que significa fazer tudo aquilo que Deus aprova. Irmãos, eu coloquei aqui para nós entendermos, antes de chegar no contexto, fazer tudo o que Deus aprova significa o quê? Significa viver de acordo com os princípios e os ensinamentos de Deus, buscando agradar a Deus e seguir os seus mandamentos. Isso daí já é algo de aprovação de Deus para a nossa vida. Inclusive, meus amados, até lá no livro de João, capítulo 14, verso número 15, fala assim: se me amais, guardarei os meus mandamentos. Olha o que fala no livro de 1 João, no capítulo 5, verso número 3. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, verso número 1, fala: se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, as bênçãos virão e te seguirão. Então, uma das coisas que nós temos que colocar em nossa mente, que tem que ficar gravado não só na mente, mas também no nosso coração, é guardar os mandamentos de Deus. Então nós sabemos que para obter a aprovação de Deus, nesse mundo totalmente louco que nós estamos vivendo, a gente sabe que não é algo tão simples assim. Muitas pessoas podem falar: puxa vida, mas não é simples assim. Eu concordo com você. Nesse mundo atual, as lutas são diárias, as lutas são constantes. Todos os dias, quando nós acordamos, a luta já é gigantesca. A própria Bíblia, lá em Efésios capítulo 6, verso número 12, fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades e dominadores. Mas aqui é outra pergunta que eu faço para nós: o que significa ser aprovado? A gente já sabe que para ser aprovado, há necessidade de quê? De guardar os mandamentos. Essa é a primeira coisa de Deus. É ser fiel a Deus e guardar os seus mandamentos. E ser aprovado, quando a gente fala disso aí, pode ter diferentes significados dependendo do contexto que você está vendo, ou dependendo da ótica que você vê, né, de ser aprovado. Quando nós falamos de ser aprovado, nós vamos para a área profissional, né? Por exemplo, para ser aprovado ali numa entrevista de emprego, né, pode significar que a pessoa é considerada qualificada para aquela vaga que é oferecida. Primeiramente, ela precisa ser aprovada. Tanto na área religiosa também, nós precisamos ser aprovados por Deus. Isso significa o quê? Que a pessoa tem que estar vivendo de acordo com os seus mandamentos e os seus valores. Não dá para viver de qualquer jeito. Então, antes de entrar no contexto do rei Amazias, primeiro a gente precisa entender o que é ser aprovado. O que precisa para ser aprovado? Primeira coisa, você já viu, que é guardar os mandamentos de Deus. Então, quando você vai fazer uma entrevista de emprego para uma determinada função, quando você vai ali passar no RH celestial, no campo religioso ou no campo profissional, primeiramente você precisa ser aprovado. E para você ser aprovado, você precisa conhecer, né, aquilo que você, né, almejou na sua vida, seja na área profissional e seja no campo religioso. Então não é de qualquer jeito, certo? Então, como diz lá no livro de 1 Timóteo capítulo 2, verso número 15, o que ele fala lá? Procura se apresentar diante de Deus como? Aprovado, como o obreiro que não tem de se envergonhar e que maneja bem a verdade ou a palavra de Deus. Isso daí já é um requisito que eu e você, como servos de Deus, para nós sermos aprovados, nós temos ali, isso falando no campo eclesiástico. Tem a necessidade da gente, né, conhecer a palavra de Deus. Então, como eu falei, para a gente passar, né, no
RH espiritual para sermos aprovados, há necessidade de algumas coisas, meus irmãos. Não é algo tão simples assim. Você que está assistindo esse vídeo, que ainda não segue nenhuma religião ali, que está indeciso, que não conhece, eu vou falar para você aqui de um jeito bem simples e bem fácil para que você entenda. Primeira coisa, nós temos que o quê? Para ser aprovado. Primeira coisa, aceitar Jesus. Essa é a primeira coisa que eu e você precisamos. Aceitar Jesus. Lá no Salmo 37, verso número 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Certo? Depois que nós aceitamos Jesus, o que é necessário também para a gente ser aprovado? Isso eu estou dando um resumo bem tranquilo para que você entenda. Outra coisa, que quando você entrega a vida para Jesus, há necessidade de você fazer o quê? Mais para frente, você se batizar. Como diz lá em João, no capítulo 3, fala do nascer de novo. Mas eu estou dando um resumo bem interessante. Outra coisa, buscar uma relação íntima e constante com Deus por meio do quê? Da oração, da leitura bíblica, da participação de uma comunidade, de estar com os irmãos ali professando a mesma fé. Outra coisa é fazer o bem ao próximo, ser uma bênção na vida dos outros, praticando o amor, a compaixão, a bondade. Outra coisa é buscar uma vida de retidão, uma vida de integridade, evitando totalmente o pecado, que seria a transgressão dos mandamentos de Deus. A gente temos que fazer o quê? Buscar constantemente, a transformação espiritual, pessoal, para se tornar cada vez mais parecido com Cristo. Isso daqui é uma das coisas que nós temos. Temos que ser o quê? Um obreiro fiel, dedicado no compromisso com a obra de Deus, seja na igreja local, seja de outras formas no serviço cristão. Então olha só para vocês entenderem, irmãos, aqui eu estou dando um contexto para a gente saber o que precisa ser aprovado no campo eclesiástico, no campo religioso. Eu estou dando um resumo, porque se eu for falar aqui tudo, a gente vai passar muito tempo aqui e a gente não vai conseguir. Eu preciso entrar agora sobre o rei Amazias para você entender. Irmãos, quando nós falamos sobre o rei Amazias, foi o que eu falei aqui, lá no verso de número 2. Ele estava fazendo tudo aquilo que Deus aprovava. Porém, ele não estava fazendo de todo o coração. Ele estava fazendo de uma forma que nós vamos entender aqui, de repente, até por uma obrigação, chegou um certo momento, e aquilo não era mais de coração. Então, quem que era Amazias? Só para que nós entendamos aqui. Quem que era Amazias? Amazias foi um rei lá de Judá que governou, cerca lá do ano de 767 a.C., legal? E ele reinou ali até o ano 796 a.C. Então, de acordo com essa cronologia bíblica, quem era Amazias? Amazias, ele era filho de Joás, que se tornou rei novo, um cara jovem aos seus 25 anos de idade. Então Amazias, meus irmãos, ele é descrito na Bíblia como um rei que fez o que era certo aos olhos do Senhor, mas não fez de todo o coração, não fez com o coração íntegro. Aí você vai falar, mas como alguém pode fazer, e depois não fazer com o coração íntegro? Vocês vão entender como que o rei Amazias fez aqui, e de repente isso pode estar acontecendo na sua vida e na minha vida também. Então, meus amados, durante o reinado de Amazias, o que ele faz? Ele liderou uma campanha militar totalmente bem sucedida contra Edom e também derrotou todos os edomitas lá no Vale do Sal. Depois de você pesquisar sobre isso daí. Então, as Escrituras Sagradas, ela tem ali a sua narrativa que o rei Amazias, em sua atitude, fazia o que Deus tinha, estabelecido para ele como propósito de vida. Então Deus ali o escolheu como propósito, como é na minha vida e na sua vida. Todos nós temos um propósito, algo a se fazer aqui na terra, cada um conforme aquilo que o Pai designou em nossos corações, para que a gente nos desse ali e conhecesse qual é o nosso chamado. Então, na vida de Amazias não foi diferente. Então, de acordo com a narrativa bíblica, o propósito de Deus ali para Amazias é para quê? Para que ele governasse totalmente com justiça, governasse o povo com retidão, seguindo as leis e os mandamentos divinos.
Porque o povo de Israel, de Judá, literalmente era um povo que sempre vivia oprimido, né, pelos seus opressores lá. Então Deus ergue algumas pessoas para liderar o povo, para dar direção, para dar um norte, para trazer justiça, trazer retidão, fazer com que aqueles povos ali entendessem e cumprissem a lei divina. Então a primeira coisa que o rei Amazias faz quando ele vê que tem o reino ali no seu controle, é fazer o que? Conforme aí, 2 Crônicas 25. A primeira coisa que o rei Amazias faz, meus amados, ele mata todos aqueles que foram perseguidor de Israel e aqueles que tinham assassinado também o rei e que também tinham assassinado seu pai. Então quando Amazias começa ali ter um processo de liderança e ele vê que ele agora já tem todos os povos ali de Israel sobre o seu comando, o que ele faz? Ele fala, puxa vida, agora eu estou pronto para ir contra aqueles que nos perseguiram, aquele que mataram o rei e aquele que mataram os meus pais. 2 Crônicas 20, ele poupou, né, naquela guerra que eles foram lá contra os edomitas, os filhos dos assassinos que estava prescrito como lá na lei de Moisés. Então após Amazias ir para a guerra, né, ele começou a fazer o quê? A tomar todos os despojos daquela guerra, né? Amazias ele faz o quê? Ele poupa a vida de todas as crianças, de todos os adolescentes, filhos daqueles assassinos, né? Como diz lá na lei de Moisés, né? Na lei de Moisés fala assim, lá atrás, que os pais não morreram no lugar dos seus filhos, nem os seus filhos em lugar de seus pais, porque cada um morra devido ao seu pecado. Então era, por exemplo, assim, para que você entenda e para ficar mais didático e mais compreensivo. Se o pai pecasse, o filho não poderia ser morto pelo pecado do pai. Se o filho pecasse, o pai não poderia ser morto pelo pecado do filho. Então, o que estava sendo feita e essa lei lá na lei de Moisés? Cada um morre devido às suas escolhas e devido às suas atitudes. Então o rei Amazias, o que ele faz, meus irmãos? Ele convoca o quê? Um grande exército lá em Judá, em Benjamim, e com nada mais, nada menos com 300 mil homens. Olha só para você ver o tamanho do poder bélico que Amazias tinha sobre o seu controle. 300 mil homens lá de Judá e lá de Benjamim. Era pouca gente? Imagina como era o exército do rei Amazias. E o detalhe, se você for decorrer a Bíblia, descendo para o verso de número 6, aí mesmo de 2 Crônicas 25, Amazias, o que ele faz? Ele vai até Israel e contrata mais 100 mil pelo valor de 3 toneladas e meia de prata, meus amados. Além de ter 300 mil, Amazias vai lá para Israel, fala, não, eu vou contratar agora mais 100 mil, fica uma totalidade de 400 mil soldados lá, mas esses 100 mil de Israel, Amazias dá nada mais, nada menos do que 3 toneladas e meia de prata, para deixar ali o seu exército cada vez mais numeroso e cada vez mais forte. Mas aqui eu quero levantar uma observação para nós aqui no verso de número 7. Olha só no verso de número 7, que legal. Aí aparece em cena um profeta anônimo. Você vê que no verso de número 7 vai aparecer um profeta que ninguém sabe do nome, não sabe de onde que ele veio, não sabe quem ele é, mas é um profeta anônimo. Lá em 2 Crônicas 25, verso de número 7. Olha o que diz aí. Esse profeta chega para o rei Amazias e fala assim, ó rei, essas tropas que você contratou de Israel, elas não devem marchar com você, pois o Senhor não está mais com Israel, e não está mais com ninguém do povo de Efraim. Olha como a misericórdia do Criador, do Eterno é tão bom, que antes de acontecer algo, antes que Deus já estava prevendo lá na frente, Deus envia um profeta chamado profeta anônimo, que vai até Amazias e fala, Amazias, é o seguinte, cara,
Esses 100 mil que você pegou aí em Israel, primeiramente, você consultou a Deus? Você falou para Deus se realmente era para você trazer essas 100 mil pessoas para cá? Você não consultou. O que o profeta vai falar para ele? Fala, ó, pode mandar esses caras de volta. Porque Deus não estava com o povo de Israel. Aí você fala comigo, mas por que Deus não estava com o povo de Israel? Olha só para que vocês entendam, irmão. O povo de Israel, lá naquela época, ela tinha feito o quê? Se afastado de Deus e estava se envolvendo com todo tipo de idolatria, desobedecendo aos mandamentos de Deus. Então, com esse resultado dessa desobediência das 100 mil soldados lá de Israel, ou do povo de Israel, Deus faz o quê? Retira toda aquela proteção de Israel, permitindo que os seus inimigos invadissem, dominassem todo aquele povo. Então isso mostra que a relação entre Deus e Israel, e o povo de Israel, estava condicionada ao quê? Na obediência, na fidelidade aos mandamentos de Deus. Então, quando o povo se desviava desses princípios que Deus estabeleceu, as consequências, meus amados, eram totalmente negativas e totalmente inevitáveis. Então, o que o subentende com isso para a minha vida e para a sua vida? Tem coisas que antes de nós tomarmos algumas decisões, nós temos que consultar a Deus. Não adianta você querer tomar com as suas próprias forças e com os seus próprios intelectos. Tem coisas que você precisa consultar a Deus. O povo de Israel, Amazias, ele não orou a Deus e falou, Senhor, eu posso agora ir lá a Israel e contratar mais 100 mil, 10 mil, 5 mil do teu povo? Não, simplesmente ele foi lá, sem Deus falar alguma coisa com as suas próprias mãos, e Deus fala para ele, envia um profeta anônimo e fala para ele, ó, Amazias, é o seguinte, pode mandar esses 100 mil que você contratou embora, eu não falei para você contratar? Os caras estavam totalmente voltados à idolatria, à prostituição, servindo a outros deuses. E você quer trazer esse povo para cá para quê? Para contaminar aqui, para fazer totalmente aquilo que eu abomino. Tá entendendo, meus irmãos? Olha só que interessante. Aí, olha para vocês verem, irmãos. O reinado de Amazias, ele começa ali, ao coração dele, né? Começa a nesse ponto já sair fora dos princípios. Até então ele estava fazendo desde o seu chamado tudo aquilo que Deus tinha proposto para ele fazer. Mas só que aqui nós detectamos aqui no versículo 9 que Amazias começa a dar sintomas que estava fazendo já mais por uma obrigação e o coração dele já não estava tão ligado, né, no propósito. Isso me faz lembrar também que eu vou falar aqui, o coração de Judas Iscariote, lembrando lá no Novo Testamento, vocês vão entender comigo. Olha o que fala de verso de número 9, olha que rico, que apaixonante a gente poder aí conhecer das Escrituras. Olha o que fala, Amazias perguntou ao profeta anônimo de Deus, ao homem de Deus, profeta, mas e as 3,5 toneladas de prata que eu paguei pelas tropas dos israelitas? Aí o profeta anônimo vai e responde para ele, ô Amazias, o Criador, o Eterno, o Senhor, Ele pode te dar muito mais do que isso, cara. Olha só, aqui Amazias, a gente já consegue, é muito fácil, né, meus amados? Fala aí, é ou não é? É muito fácil a gente começar a detectar aqui a queda ali já de Amazias. Amazias pegou, ao invés de Amazias olhar o que o profeta estava falando e falar, puxa, beleza, manda embora, vão todo mundo, esses 100 mil embora, que o profeta falou na boca de Deus, e eu senti algo aqui, manda embora. Mas não, Amazias estava se preocupando, virou para o profeta e falou assim, ei profeta, deixa eu falar para você, cara, eu gastei foi 3 toneladas de prata, meu amigo. Não foi uma nota de garupa de 100 reais, foi 3 toneladas de prata. Para você vir aqui agora e falar para mim mandar esses 100 mil embora, tá louco da cabeça? Olha só aonde estava. Isso eu posso fazer uma conjectura, um paralelismo, lá em Judas, aonde ele aceita ali as 30 moedas de prata para trair o mestre.
Aonde estava o coração de Amazias? Judas até então estava fazendo o que o Senhor aprova, não estava fazendo o que o Senhor aprova? Estava indo evangelizar com os discípulos, estava participando das ceias, estava participando dos milagres, estava andando com o mestre, estava fazendo tudo aquilo que o Senhor aprova, que estava bacana. Porém, chega um exato momento que o que acontece? O coração de Judas já não estava mais proposto da mesma forma que de Amazias. Judas estava fazendo o que o Senhor aprovava, mas não fazia mais de todo o coração. Então quantas pessoas fazem ainda, estão fazendo o que o Senhor aprova, mas não estão fazendo mais de todo o coração? É óbvio, irmãos, é óbvio. E eu não estou generalizando, em todos os locais tem gente que infelizmente, até você ou eu mesmo, estamos aqui falando, né? E a gente está fazendo aquilo que o Senhor aprova, mas a gente não está fazendo mais de todo o coração. Está entendendo? Então, Amazias, ele começou a sua queda literalmente ali. Então, assim faz. O que Amazias faz? Mesmo com dor no coração, mesmo perdendo dinheiro, Deus envia aquele profeta e ainda o profeta fala para ele assim: Amazias, cara, deixa de ser besta. Isso eu estou falando nas minhas palavras, tá? Deixa de ser bobo. Deus tem mais para te dar, foi Ele que te chamou, é o exército que você tem na mão. Tudo aquilo que você passou com Deus, tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que Ele está fazendo, fique tranquilo, meu irmão. Isso aí não é nada para Ele está te dando fôlego de vida, enfim. E aí o que faz? Amazias manda os 100 mil soldados embora. Então os soldados israelitas, irmãos, que foram mandados embora, os caras ficam tão furiosos, né, que na sua volta para casa, ele sai lá, passa pela cidade de Judá, desde Samaria até Bet-Eron, né, e sai matando, saqueando tudo que vem pela frente. Então, após o rei Amazias ganhar a guerra contra os edomitas, o rei Amazias, o que ele faz? Ele vai, pega todos os despojos, inclusive os deuses pagãos dos edomitas. Então Amazias mandou os caras embora, os 100 mil soldados. Amazias, o que ele faz agora? Faz todo um plano, faz todo um projeto para ir contra os edomitas. Ele vai guerrear contra os edomitas. Olha que loucura de Amazias, porque olha só o que fez esse cara. Olha o que fez, que absurdo fez esse cara. O que ele faz? Ele vai, pega todos aqueles 300 mil soldados, vai até os edomitas, peleja contra eles, ganha a guerra, pega todos os despojos dos edomitas, inclusive os deuses pagãos dos edomitas. Sabe aquelas, todas as idolatrias, imagens, esculturas, todos os ídolos de sacrifícios, todo tipo de idolatria maligna que era dos edomitas? Sabe o que era para Amazias fazer? Picar o pé em tudo, irmão. Jogar tudo fora. Acabar com tudo. Mas sabe o que o rei Amazias fez? Sabe o que ele fez? Aqui eu te faço uma pergunta. Será que ele jogou fora? Será que o rei Amazias jogou fora? Será que o rei Amazias queimou? Será que o rei Amazias quebrou tudo que estava lá? O que vocês acham? Enquanto eu vou dar um gole numa água, vocês pensam aí. O rei Amazias era um homem chamado por Deus, beleza? Como eu e você. Será que ele fez tudo isso aí? Será que ele jogou fora, ele quebrou, ele queimou? O que vocês acham? Não. Ele não joga fora, ele não queima e ele não quebra. Sabe o que esse rei fez? Ele se inclina diante aos deuses pagãos dos edomitas, se prostra a ele e ainda queima incenso. Fala se não é um absurdo. Olha onde o cara estava com a cabeça. O cara foi chamado, o cara fazia tudo que Deus aprovava, só que chegou um momento que ele não fazia mais de todo o coração. O coração dele já não estava mais nas coisas de Deus. Ele até fazia o que estava aprovando, mas chegou um certo momento que o coração dele não estava. O cara se posta diante dos deuses edomitas. E aí o que faz? Deus mata Amazias? Deus derrama fogo do céu em Amazias? Deus pega ali um guerreiro e fala para matar Amazias? Não.
Deus envia novamente o profeta anônimo para falar com Amazias. É muito amor ou não é, gente? É muita misericórdia ou não é, gente? Do mesmo jeito que Deus manda vários homens e mulheres de Deus para falar comigo e para você. Falar, gente, larga essa idolatria maligna. Para de idolatrar o homem. Para de se prostrar diante a coisas que não vão te agregar valores. Para de queimar incenso. Para de fazer coisas que não estão te proporcionando uma vida saudável e espiritual. É o que Amazias era para ter feito. Deus envia o profeta de novo a Amazias e fala para Amazias, lá no verso de número 15, olha o que o profeta fala. Então a ira do Senhor se acendeu contra quem? Contra Amazias. E ele lhe enviou um profeta e disse, por que você está consultando os deuses desse povo, as quais nem o povo deles puderam salvar das suas mãos? Meu Deus, olha só para você ver. É muito amor do Criador, irmãos. Deus envia de novo o profeta anônimo, o profeta fala para ele assim, Amazias, por que você está se prostrando, rapaz? Por que você está consultando e acendendo incenso, pagando promessas a esses deuses que não conseguiram nem poupar o seu próprio povo? Você está louco, velho? Aonde você está com a cabeça, meu irmão? Aonde você está com a cabeça? Enquanto ele ainda falava, o rei fez o quê? O rei interrompe o profeta e ainda dá uma dura no profeta, cara. O rei ainda fala assim, para. Pode parar. Você é meu conselheiro, por acaso? Você quer ser morto? Meu Deus. Deus enviou o profeta de novo para dar um recado para Amazias. Amazias, antes dele terminar, manda ele calar a boca e fala para ele assim, mas peraí, você é meu conselheiro? Você é o meu conselheiro? Por acaso, quem é você? Eu não te conheço, não sei quem você é. Rapaz, você quer ser morto, você só pode. Olha só onde estava a cabeça desse cara, velho. Olha só onde fica a cabeça de uma pessoa que está voltada a fazer as coisas do mal. Aonde Deus tinha aprovado, mas agora Deus reprovou pelas suas atitudes e o coração dele não estava mais em Cristo. Quantas pessoas estão assim, irmão? Achando que estão indo para a igreja, participando do culto, indo para círculo de oração, mas totalmente voltando às deuses, fazendo tudo aquilo que o Senhor reprova com a sua língua, com as suas atitudes. Quantas pessoas eu e você conhece? Eu conheço um monte. Você também deve conhecer um monte também. E a misericórdia de Deus é tão grande que envia um profeta na humildade para falar, meu, vocês estão errados. E Amazias vira para o cara e fala, cala a boca, senão você vai ser morto. Então o profeta falou para ele assim, ó, sei que Deus decidiu destruí-lo, porque você fez tudo aquilo e não deu atenção ao meu conselho. Então Deus vai colocar a mão sobre a sua vida. Mesmo com essa revelação que Deus deu ao rei Amazias, o que ele faz? Ele ignorou. E ele foi consultar quem? Os seus conselheiros. Deixou de consultar a Deus, o profeta enviado de Deus, para consultar seus conselheiros, homens. Então tem coisa, meus irmãos, que nós precisamos consultar primeiro a Deus. Vamos consultar primeiro a Deus. Depois aqueles irmãos, aqueles amigos que são pessoas que vão nos ajudar a ter uma direção. Mas primeiramente o conselheiro maior é Deus. Se Deus falou, está decretado. Se o conselheiro falou que não é para fazer e Deus falou que é para fazer, faça, meu irmão. Mas Amazias ignora o profeta e fala, não, eu quero saber dos meus conselheiros. Levando aquele ditado onde fala, a voz do povo é a voz de Deus. Está amarrado em nome de Jesus Cristo. Então Amazias não estava mais escutando a voz de Deus. Ele estava escutando o seu próprio ego, a sua própria força bélica, sua área militar de todos aqueles soldados. E o que Deus faz? Deus permite com que Amazias chame Joás para que venha enfrentá-lo. O que Amazias faz? Fala assim, agora eu já sou grande, eu tenho mais de 300.000 soldados, não preciso mais consultar a Deus, todas as guerras que eu vou, eu tenho
ganhado. Que Deus nada. Deus manda um profeta anônimo falar comigo. Eu não quero saber de profeta anônimo, eu não quero mais saber de nada, porque agora eu sou Amazias, o intocável. Quantos Amazias tem hoje, hein? Meu Deus! Ou que se acham Amazias. Ou como muitos aí têm falado aí, nossa, eu não preciso buscar conhecimento, as minhas exegeses, as minhas hermenêuticas, a minha teologia é muito aguçada, eu não preciso. Tá cheio disso daí, irmãos. Mas como é bom quando você pega uma pessoa humilde, né? Lá em Provérbios 15:33, como é gostoso quando você pega uma pessoa humilde, que por mais que tenha muito conhecimento ou pouco conhecimento, senta com você ali e dá prazer, dá gosto de conversar. Amazias ignorou tudo isso daí. E o que Amazias faz? Para a gente terminar aqui. Amazias chega para Joás e fala assim: ei Joás, é o seguinte, quero guerrear contra você, meu. Quero acabar com você. Isso eu estou falando nas minhas palavras. Depois você lê lá no finalzinho de 2 Crônica 25. Eu quero numa batalha. Eu quero enfrentar você numa batalha sangrenta. Só que Joás tem uma atitude totalmente diferente. Joás vira para ele e falou: Amazias, é o seguinte, meu, deixa quieto isso aí, cara. Sabe? Fica em casa, fica tranquilo. Para que essa guerra desnecessária? Vai ser uma guerra sangrenta. Vai ser ruim para mim, vai ser ruim para você. Então não há essa necessidade. Só que a arrogância, a soberba, né, era tão grande de Amazias, né, que ele foi o estopim para Deus quando ele foi pedir conselho para deuses que não podia ajudar, e esqueceu do Deus que tinha crescido ele lá desde quando ele era um pequeno lavador de prato, vamos se colocar assim. Sabe, quando ele está ali lutando para conquistar, e Deus honra, Deus abençoa, 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 e chega um certo momento que ele fala: agora eu não preciso mais de Deus. Esquece e menospreza os pequenos começos. Amazias ficou desse jeito. E Joás, o que falou Amazias? Deixa quieto isso aí. Olha para você ver como Joás estava tanto na visão, que Joás vira para Amazias e fala assim: Amazias, vamos fazer o seguinte, né? Pega o seu filho, né, e casa com a minha filha. Vamos unir a nossa família, o seu filho, né, com a minha filha. Jeocás fala isso, fala o seguinte: vamos se unir, é melhor do que a gente brigar. Eu dou meu filho, casa com a sua filha, todo mundo se une, nós se unimos, vive feliz. Mas a arrogância, a soberba de Amazias foi tão grande que ele decidiu ouvir a voz dos seus conselheiros do que a voz do profeta anônimo. E aí lá no finalzinho, né, nós vemos que Amazias, após deixar de seguir a voz de Deus, ele é morto lá em Laques, justamente por não ouvir a voz de Deus. Agora a gente sabe, irmão, para a gente encerrar nesses 3 minutinhos que me resta aqui. Tem um ditado popular que diz assim: você quer conhecer o homem? Dá poder a ele. Isso é fato. Quer conhecer o ser humano? Dá poder a ele. No começo é tudo o mar de rosa. Vai no ponto de pregação ali, onde tem 2 irmãos. Vai na igrejinha do irmão ali, armado por tenda. Vai ali, mas quando ele começa a crescer, Deus começa a exaltar, ele começa a ali ser reconhecido, não porque ele quer, porque Deus permite ele ser reconhecido para ganhar almas, para ser uma bênção, para montar um exército celestial, para levar luz, para ganhar alma. Chega um certo momento que eles acham que não precisam mais recorrer a Deus, precisam recorrer aos seus conselheiros de plantão, achando que os seus conselheiros de plantão vai resolver alguma coisa. E a misericórdia de Deus é tão grande que envia um profeta, um homem, uma mulher, uma criança, um adolescente, seja lá quaisquer que for, para falar para ele: irmãozinho, deixa eu falar para você, tá tudo errado o que você está fazendo. Não é desse jeito, é dessa forma, vem por aqui. Então, meus amados, não é porque nós temos um cargo eclesiástico chamado pastor que nós não necessitamos, primeiro, de ouvir a voz de Deus, dobrar os joelhos todos os dias para escutar a voz de Deus e também a voz de pessoas que agregam valores espirituais, de pessoas sábias, pessoas inteligentes, pessoas visionárias, pessoas bacanas,
pessoas humildes, porque, irmãos, uma das coisas que eu particularmente não me desce muito bem são pessoas soberbas, pessoas arrogantes, pessoas que querem ser aquilo que não é. E isso daí é muito difícil. Eu falo para você, irmãos, é difícil de conviver com pessoas assim. Infelizmente a gente tem visto algumas pessoas aí que não têm humildade. E quem não tem humildade, Deus, né, que possa abençoar eles e mostrar como que é bom, né, ser uma pessoa humilde e agregar valores. Beleza, meus irmãos? Então hoje nós aprendemos aqui com o rei Amazias, literalmente, esse propósito que Deus fez na vida dele, né? Um cara que foi aprovado, né? E depois começou a fazer tudo aquilo que não era de prova ou não era aprovado por Deus. Começou fazendo o que Deus aprova, mas não fazia de todo o coração. Ah, mas a vida dele, ele não fazia de todo o coração? Não, irmãos. Chegou um certo momento da vida dele que ele não fazia mais as coisas de todo o coração. Fazia de qualquer jeito, fazia de qualquer forma. Por isso que nós vemos aqui, e aqui eu vou dar uma dica. Pastor Franklin, sempre comigo aqui, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, né? Que Deus possa te usar grandemente. Aqui eu quero deixar algo aqui, meus irmãos, não generalizando, mas preste atenção aqui, meus irmãos. Por isso que muitas das vezes nós vemos igrejas pequenas, igrejas que não crescem, que tem 2, 3, 5, 10, malemar quando tem 20 pessoas ali. Será que está fazendo de todo o coração? Será que tem ouvido a voz de Deus? Será que tem escutado os profetas anônimos que Deus tem colocado? Será que tem dobrado o joelho e usado estratégia? Porque, irmãos, para você precisa ter estratégia, tá? Não é simplesmente orar. Orar, claro, é o segredo, mas se você não tiver estratégia, fica difícil. Por isso que eu carrego 3 coisas: ganhar, consolidar, treinar e enviar. Beleza, meus irmãos? Deus vos abençoe, que a graça e a paz do Eterno esteja no seu coração. Hoje aprendemos aqui com Amazias, um cara que começou pequeno, se tornou grande, mas depois foi pequeno de novo pelas suas atitudes, arrogância, e seu coração não estava mais voltado ao Criador. Beleza, meus irmãos? Um grande abraço para vocês. Até a próxima aí. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like, né? E envie para todas as suas redes sociais. É a maneira de evangelizar. Deus abençoe, tamo junto!